livre para todos os públicos. Olá! Florestan Fernandes estaria completando 100 anos nesta quarta-feira se ele estivesse vivo. Além de uma dica de cultura sobre este grande pensador brasileiro, a Central... Após liberar as atividades de forma precoce, hoje a região assiste a um crescimento preocupante do número de casos. Enquanto priorizava o setor econômico, os governos estaduais negligenciaram a construção de hospitais de campanha e o reforço na segurança dos trabalhadores da saúde, como explica o médico Alcides França. Havia tempo hábil de se preparar, as condições para lidar com esse momento da sobrecarga. E essas medidas não foram tomadas, preferiu-se se investir muito mais no apelo midiático. Sem estes hospitais, a região sul acende o alerta para o sistema de saúde. Hoje, os estados estão com 90% dos leitos de UTI ocupados. Esse crescimento está associado à pressão econômica sobre os governadores, que resultou no fim precoce do isolamento social. Santa Catarina já se aproxima dos 55 mil casos. O Paraná chega perto dos 56 mil e o Rio Grande do Sul já ultrapassa os 47 mil casos. Para conter esse crescimento, os governos voltam a implementar as medidas restritivas. Nesta nova onda, os mais afetados são os trabalhadores, como explica a trabalhadora da saúde, Manuela Lorenzi. Estes trabalhadores que não têm outra opção, a não ser voltar ao processo de trabalho, pela abertura do setor no qual eles estão ocupados, a gente tem observado nestes locais, em alguns locais mais do que outros, a ocorrência de surtos, surtos nos ambientes de trabalho que configura, para nós, uma clara evidência de que a doença ela é transmitida no local de trabalho. E este é o risco enfrentado pelas trabalhadoras domésticas, como trouxemos na reportagem de segunda-feira. Esta categoria é composta por quase 70% de mulheres negras, segundo o IPEA. Mas, mesmo em outras categorias, as trabalhadoras negras também estão sendo oneradas. Segundo o IBGE, além de enfrentarem um índice de desemprego 2 vezes maior que o de homens brancos, seus salários são menores. É o que mostra a repórter Camila Piacese. As trabalhadoras pretas ou pardas ganham 14% a menos que as brancas do mesmo estado, escolaridade e idade. Segundo um estudo feito pela Idados, encomendado pela Folha de São Paulo e divulgado este mês, a coordenadora do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades, Cida Bento, chama isso de pactos narcísicos. Porque quem é incluída e vai fazer o recrutamento, a seleção, em geral, é uma pessoa branca que preferencia outra pessoa branca. Tem aí um caso do que eu chamo de pacto entre iguais, pactos narcísicos. Além de expressiva, a desigualdade de rendimentos feminina por conta da cor da pele aumentou em relação a 2012, quando era de 11,5%. Mas o que a pesquisa constatou não é novidade para a petroleira da Transpetro da Bahia, Jailza Barbosa. Segundo ela, mesmo o ingresso na estatal sendo por concurso público, as mulheres brancas ocupam cargos de nível superior e de chefia, enquanto as negras, na maioria das vezes, o de menor qualidade técnica. O concurso por si só permite uma certa igualdade de oportunidades, mas isso só acontece na prova. Não há igualdade de oportunidades quando você precisa, para escolher o cargo que você vai concorrer, ter um certo acúmulo acadêmico. O sociólogo Florestan Fernandes foi um dos pensadores que investigou a realidade social brasileira como a questão racial. Filho de uma trabalhadora doméstica, Florestan defendeu que a democracia só será efetiva no Brasil quando for superado todo tipo de subordinação de classe, raça e gênero. Na semana de seu aniversário, trazemos a dica cultural da coordenadora da Escola Nacional Florestan Fernandes, Rosana Fernandes. Parada Cultural. Dia 22 de julho de 1920, nascia Florestan Fernandes. Estamos completando o seu centenário.
Florestan Fernandes, nessa celebração de 100 anos, demonstra para nós um grande intelectual da classe trabalhadora, especialmente por sua origem de classe e coerência política, pela busca do conhecimento e pela formulação teórica sobre a realidade brasileira no processo revolucionário. Nesse sentido, ele coloca a questão da educação pública como sendo essencial para que a gente possa fazer a Revolução Brasileira. E em sua obra, esta que apresentamos e que orientamos para leitura, Universidade Brasileira, Reforma ou Revolução, ele traz o diálogo sobre a necessidade do acesso da classe trabalhadora ao ensino superior. E ele diz: a reconstrução da universidade é possível e necessária, mas ela não poderá ser alcançada sem que a própria sociedade se reconstrua. E neste momento político que estamos vivenciando de um ataque à educação brasileira, faz necessário a gente refletir com Florestan Fernandes. Em homenagem a este grande pensador brasileiro, nesta quarta-feira, dia 22, haverá um ato político-cultural organizado pela ENF em parceria com a editora Expressão Popular. Você pode acompanhar a partir das 3 da tarde o evento Florestan Fernandes e a Praxis Revolucionária pelas redes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e da editora Expressão Popular. Uma outra dura crítica feita por Florestan foi a respeito da submissão do Brasil à política econômica externa, como ocorre hoje com o alinhamento de Bolsonaro aos interesses dos Estados Unidos. Na entrevista central, Jonatas Campos conversou com Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, sobre a política internacional com Bolsonaro na presidência e a má reputação do Brasil. Entrevista Central. Olá, a nossa entrevista central de hoje é com o diplomata, ex-ministro das Relações Exteriores e ex-ministro da Defesa, Celso Amorim. Ministro, agradecemos a sua disponibilidade para participar do nosso programa e a nossa conversa será sobre o Brasil e a conjuntura internacional. O governo Bolsonaro optou por um alinhamento radical à política dos Estados Unidos. E esse ano temos eleições na América do Norte. Qual a sua opinião sobre a influência que essas eleições podem ter na política brasileira? Bom, primeiro é preciso dizer que essa submissão absoluta ao governo Trump já está nos custando muito. Está nos custando em termos de comércio com os países árabes, com o Irã, né? Eu acho que se o Trump perder a eleição para o Biden, o governo Bolsonaro perde o último fiapo que ele tem de ligação com alguma força no cenário internacional. Aliás, o próprio Trump já está querendo se afastar dele, porque os absurdos aqui em relação ao coronavírus são imensos. Mas, no conjunto, a extrema-direita americana, sim, ainda vê com bons olhos o Bolsonaro. Mas é a última ligação que ele tem no cenário internacional. Nem outros governos de direita, como o Duterte, por exemplo, na Filipinas, né, nem esses se alinham ou gostam de ser vistos junto com o Bolsonaro. Bolsonaro é hoje, o Brasil, melhor dizendo, infelizmente, porque sempre quando se levanta uma plaquinha no organismo internacional, diz Brasil, não diz governo Bolsonaro. O Brasil é hoje um pária internacional. E, ministro, e você falando dessas tensões com países árabes, eu me lembro da relação com a China, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Por que o governo Bolsonaro insiste em tensionar com esse país que é tão importante para nossas relações comerciais? Bom, sempre procuro ligar com as coisas. Há uma notícia de hoje, de que o Brasil apresentou um documento junto com os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, com o objetivo óbvio de encurralar a China em termos de economia de mercado, etc. Né? Eu não me lembro na história do Brasil ter apresentado um documento só com os Estados Unidos. Pode ser que com um conjunto, eu fui embaixador 2 vezes na OMC, antes era o GATT, mas enfim o GATT, a OMC, fui ministro muito tempo, então não me lembro. Eu já acho que é uma coisa que nos afasta dos países em desenvolvimento, é ruim para o Brasil em geral. Com relação à China, é um absurdo total, porque é o nosso maior parceiro comercial. Eu vou dar só um dado para você. O superávit comercial que o Brasil tem com a China, que é 70% do total do nosso superávit, o superávit comercial que o Brasil tem com a China é maior do que todas as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Quer dizer, a diferença entre exportação e importação é maior do que o total das nossas exportações. Então é um desatino absoluto você fazer essas provocações. O ministro, o senhor falou que quando um diplomata está
numa reunião da ONU, quando ele levanta a plaquinha, ele levanta o nome Brasil. E eu me lembro agora do Brasil na ONU. Como se encontra o Brasil hoje no governo Bolsonaro representado nos organismos internacionais? Olha, não podia ser pior. O Brasil deixa de copatrocinar uma resolução sobre a Organização Mundial de Saúde, ou melhor dizendo, nem era sobre acesso a medicamentos, acesso às vacinas, né, patrocinada pelo México. O Brasil fica de fora. Há um movimento em favor do multilateralismo no mundo, capitaneado, entre outros, pela Alemanha, Brasil de fora. Né? Questões como o racismo, o Brasil, juntamente com a Austrália, serve de cão de fila para os Estados Unidos para impedir a investigação da violência policial que resultou na morte, entre outras coisas, do George Floyd. Saúde reprodutiva da mulher, o Brasil vota contra, ou pede para retirar um parágrafo que trata justamente da educação sexual da mulher. Enfim, é um desastre absoluto. A reputação do Brasil, que eu acho que é uma palavra que expressa melhor, ela está tão ruim que, digamos, isso aí é quase que uma coisa caricatural dentro de um contexto péssimo em relação ao clima, em relação ao coronavírus, né, negação. Outro dia também, muito recentemente, foram colocados três líderes negacionistas, né, no mundo. O Brasil está entre eles. Enfim, é muito triste o que nós estamos vivendo em relação a todos esses temas, e tudo isso afeta diretamente os nossos interesses, as nossas exportações, né, até o agronegócio, enfim. Mas muito triste também, a médio e longo prazo, ver o Brasil tão desacreditado. O cenário de crise e de aprofundamento das desigualdades como efeitos das estratégias político-econômicas deste governo é desanimador. Mas a crise também tornou evidente o espírito de solidariedade que existe entre o povo brasileiro. Elementos para pensarmos qual é a nossa próxima estação. Hoje contamos com reflexões que o escritor Luiz Fernando Veríssimo compartilhou conosco sobre o Brasil pós-pandemia. Próxima estação. Eu acho que o que essa tragédia está demonstrando é, por um lado, o que o brasileiro tem de mais admirável, a maneira como ele enfrenta a crise, a tragédia, com solidariedade, com união, e também o que o brasileiro tem de mais lamentável, né, que é querer tirar vantagem da situação para lucrar, para enganar os outros. E o que eu acho que fica como lição, vamos dizer assim, dessa crise é justamente distinguir o admirável do lamentável, né? Que vença o admirável, que vença o que o brasileiro tem de bom. É que tem que haver solidariedade em tudo, né? Não apenas enfrentando uma pandemia, mas em todos os sentidos, na organização da desigualdade, no fim da desigualdade, no fim da divisão entre ricos e pobres no mundo inteiro. Acho que pode servir a pandemia pode servir como exemplo, um bom exemplo para o futuro. E você também pode enviar opiniões e sugestões para o nosso programa. Anota aí o nosso WhatsApp, 011 930 81 3336. A Central do Brasil termina aqui, mas a gente volta com mais amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.